Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Mateus 19, verso 18, a gente leu esse texto semana passada no meio do ensino, mas eu vou ler agora para abrir o ensino de hoje. A pergunta é qual é o oitavo mandamento? E a resposta, não furtarás. Está lá em Êxodo 20, 15. Mas Mateus 19, verso 18, Jesus faz uma pergunta para aquele jovem rico. Ele se aproxima de Jesus, na verdade, né? Pergunta para Jesus, Jesus faz uma contra-pergunta para ele sobre os mandamentos. Se ele guardava, né? E ele, quais? Aí Jesus disse para ele no verso 18 aí, quais os mandamentos? E ele responde, e Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Se você olhar bem aqui, Jesus só não colocou honra teu pai e tua mãe, mas ele vai aparecer nos ensinos de Jesus, em outros momentos, honra teu pai e tua mãe. Mas aqui ele está botando todos esses que nós estamos falando sobre ele. E um deles que ele coloca, né? Não furtarás, que tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. E essa é a ideia também do não furtarás, que é a nossa plena realização em Deus. A nossa plena satisfação em Deus, que não vai permitir, nós não vamos desejar algo dos outros, que não é cobiça aqui é tirar algo de alguém mesmo. A gente não vai querer além daquilo que nós temos ou precisamos e conseguimos com o nosso próprio trabalho. A Bíblia usa muito essa expressão, trabalhe e adquira e viva com as obras da sua mão. A Efésios acrescenta, inclusive, trabalhe com as suas próprias mãos e ajude seu semelhante. Diferente de furtar, né? Muito diferente. Nosso Deus, obrigado, Pai querido, por esse momento e obrigado, meu Deus, por nos permitir. Nós te louvamos, ó Deus, porque de vez em quando nós temos oportunidade de nos ajuntarmos. Ontem aconteceu isso, agora está acontecendo de novo, ó Deus. Se o Senhor permitir, ainda estivermos aqui neste mundo, Deus, provavelmente no domingo estaremos nos reunindo também em momentos de encontro e adoração ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele Deus que nos criou, que nos abençoou e nos tratou, Deus, com cuidado e nos deu responsabilidades também. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e nós temos sido, Deus, plenamente realizados no Senhor. Muito obrigado. Nos ensine isso, ó Deus, para que no meio dos cristãos essas questões dos mandamentos eles sejam bem entendidos e praticados. Em nome de Jesus oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Por isso que nós cantamos. És tu, Jesus, meu Salvador. Por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. A ideia de realização é isso que eu quis cantar, trazer esse hino para nós cantarmos, é porque, de fato, Deus é a nossa plena realização. Né? Quando a gente lê ali, não furtarás, fica pensando, por que precisou disso aqui, né? Escrever isso, essa recomendação. Precisou porque nós pecamos contra Deus e nos afastamos da gloriosa presença dEle. Então nos tornamos pecadores, maus, pessoas que não se satisfazem plenamente em Jesus, deveria, né? Então a pergunta, meus irmãos, qual é o oitavo mandamento? Está lá em Êxodo 20, 15, irmãos, depois quiserem abrir, vai estar escrito, não furtarás, tá? Como o oitavo mandamento. Furtar é uma definição técnica de dicionário para a expressão, tem a ver com pegar, com você pegar, nós, alguém pegar algo que pertença a outra pessoa. Mas o furtar, ele não traz o peso da ameaça e da violência.
pelo menos na descrição, né, que nós temos. É diferente. Roubar, sim. Quando você rouba, traz a ideia jurídica, né? Juridicamente eles vão tratar assim. Quando se rouba, pode sim haver violência. Quando se trata de furto, eles entendem que não houve violência contra as pessoas ou tipo de ameaça. Foi lá, pegou alguma coisa, de repente um celular, ou alguma coisa com a casa estava aberta, foi lá, pegou e furtou algo de alguém. E parece que essa expressão furtar, ela seja melhor para quando nós olhamos para o contexto judaico daqueles dias, do que roubar. Eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre isso. Furtar, então, tem a ver com apropriar-se indevidamente de alguma coisa que não pertença ao que furtou. Não é dele, mas ele se apropriou daquilo, né? Ele não pegou para devolver depois. Ele pegou porque ele tomou para si o que não lhe pertencia. O termo do hebraico, eu copiei a palavra, mas eu acho que não há necessidade de mencioná-la, tem a ver então com furto, pela definição de furto. Não furtará expressa melhor o mandamento então de Deus para o povo judeu. Deus estava ensinando um povo a se satisfazer plenamente nele, a confiar nas providências. Vocês lembram quando nós lemos o Pentateuco, mas até ali Deuteronômio, bem no começo, quando eles estão na baixada ali na planície de Moabe, para entrar em Canaã, a lei ali é repetida para o povo. E Deus vai falar para eles que eles não precisariam se preocupar. Eles deveriam se preparar para as guerras, para as lutas, mas se eles confiassem em Deus, fossem fiéis a Deus, Deus os guardaria e os sustentaria totalmente em tudo. A fidelidade deles a Deus, no sentido de confiança, permitiria que eles fossem guardados e protegidos por Deus para sempre. E não foi isso que aconteceu, e a gente sabe muito bem disso. Essa possibilidade de furtar, então, alguém furtar, está ligado à capciosidade, né? Usar de malícia, muitas vezes engano, mentira, uma quebra de confiança, invasão e posse do fruto e de uma propriedade alheia, e aí por diante. Alguém que tomou posse de algo que não lhe pertencia, pertencia a outra pessoa, foi lá então e pegou. Isso é um ato de não confiança, não é verdade? O roubo, como eu disse, ele vai se encaixar melhor, se a gente quiser classificar, eu não vi isso em lugar nenhum não, mas eu fiquei pensando sobre isso. Vai se encaixar no mandamento de não matarás, porque o roubo, ele pressupõe que pode haver violência, né, e morte. O roubo, ele ficaria mais pesado, e Deus não está tratando desse ponto aqui. Ele está tratando de coisas... Furtar não é uma coisa simples, mas de algo que, para nós, vamos olhar no ambiente de uma forma geral, é simples, mas que é errado e é pecado, né? Você tomar posse daquilo que não te pertence. Deus, então, ele dá esse mandamento, como os outros mandamentos que ele deu, nós vamos ainda ter mais 2 para frente, porque Deus, meus irmãos, criou-nos a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos criou sem pecado e tendo todas as nossas necessidades, o quê? Plenamente supridas por Ele mesmo. No entanto, o homem foi o quê? Infiel a Deus, não é isso? Quando Deus termina todas as coisas, a Bíblia diz que tudo foi feito é bom e muito bom, com a criação do homem e da mulher. Não faltava nada. O jardim, no aspecto da habitação, ele era pleno. Ele tinha todas tudo aquilo que Adão e Eva precisassem para viverem. Então, houve infidelidade por parte daqueles que foram criados imagem e semelhança do Criador. Então, por isso tudo, o propósito da mensagem desse 8º mandamento vai se dar por causa do pecado original e da nossa queda.
Então, o mandamento veio. A lei veio por causa do quê? Do pecado. Paulo trabalha muito isso nas suas cartas aos Romanos, mas ele vai trabalhar essa ideia da lei e do pecado para ele entrar, então, na graça de Deus em Cristo. O homem, então, ele passou a não satisfazer-se plenamente em Deus. E é isso que nós vemos. Quando a gente vê uma pessoa com dificuldade para repartir um pouco do seu, quando nós vemos atitudes, e nós temos que olhar para nós também, né? Atitude de preservar às custas, né, de necessidades ou necessitados, a gente está descuidado daquilo que Deus deseja de nós, né? Parece que Deus não vai repor aquilo que nós, né, entre aspas, perdemos ao dar para alguém. Eu não estou falando nem de furto, né? Estou falando do que Deus nos supre para que nós possamos também suprir outros. A queda e o pecado, ele vai trazer esse sentimento e esse comportamento no meio das pessoas. Um comportamento bem egoísta mesmo. Bem egoísta. Gente, meus irmãos, se nós formos corretos com as nossas ações, nós precisamos nos ajoelhar continuamente diante de Deus e pedir perdão para Ele por muitas vezes, nosso egoísmo, né, ou mesmo nossa infidelidade. Mas Ele não se satisfaz mais plenamente em Deus. Deus não é mais para o homem tão suficiente assim. Aí eu estou colocando entre aspas, imagine isso, porque a gente sabe que Deus é suficiente, né? O homem que quer mais, né, além do que Deus já tem preparado. E aí os desejos pecaminosos do coração do homem vai tornar-se, então, o seu trono, ou o trono do seu coração. Os limites da moralidade, agora eles podem ser quebrados por causa do pecado. Então, quando se pensar, não furtarás, isso aí é quebrado. Tem gente que furta e diz, olha, eu peguei porque eu acho que eu tenho direito disso. É como alguém não pagar o imposto porque considera-se lesado. A gente até sabe que nossos impostos são altos. No Brasil é campeão. Mas temos que pagar, né? Pensar em alternativas, pedir a Deus, mas temos que pagar. O ser humano deseja mais do que de fato ele tem direito ou do que de fato ele precisa. Ele quer mais alguma coisa. E nesse querer é que ele retém coisas para si. Veja bem, não é errado você fazer poupança, não é errado. Isso é saudável, inclusive. Guardar dinheiro, não tem nada de errado nisso, tá? Porque você não pode ser mesquinho diante de necessidades. Aquele homem que foi para o inferno, naquela parábola de Jesus, do rico e Lázaro, é Lázaro, né, o pobre, porque dois nomes de Lázaro. Então, ele estava tentando algumas justificativas ali, querendo ou não, ele estava tentando algum tipo de justificativa diante de Deus. Por fim, não tinha jeito. Abraão vai dizer para ele, olha, há um abismo, há separação, não há mais como se comunicar. E seus irmãos estão na mesma condição, porque eles têm a palavra, e se eles também fizerem a mesma coisa que você, eles vão, né, para o inferno. O fazer ali, não é que o que eles fizeram levou eles para o inferno. Na verdade, eles não observaram a lei de Deus, portanto, eles não chegaram a Deus, porque negligenciaram a própria palavra de Deus. Então, eles nem conseguiram conhecer Cristo. Por que eles não conheceram Cristo? A parábola está falando é disso. Eles foram para o inferno porque eles não... Ele foi, né? E os irmãos estavam na mesma condição, porque, tendo a lei, não encontraram o tesouro de Deus, que é a salvação em Cristo. Então, eu já ouvi muita gente falar, por exemplo, que fez alguma coisa porque achou justo o que fez, mas era uma lesão a outra, a algo de alguém. Aliás, lesionou alguém no sentido de furto. E não é certo. É pecado diante de Deus. O que Deus fez com Israel? O que Deus falou com os ricos em Israel?
Quando vocês vindimarem, quando vocês colherem o trigo, deixe um pouco lá no pé para que o pobre, o necessitado, aí ele falou assim, a viúva, o estrangeiro, né, o órfão, eles possam passar lá e recolher. Isso não é furto, né? Por quê? Porque Deus deu essa ordem. Mas quando nós pegamos, por mais que haja uma fome, olha só que coisa, hein? Por mais que seja uma fome, a gente não pode fazer assim. Aí a gente vai ter que olhar, né? Aí que vem, meus irmãos, isso é interessantíssimo. Olha o que nós cristãos precisamos fazer então. O que Deus quer ensinar é que nós precisamos chegar a Ele e confiar no seu suprimento. Eu sei que é muito difícil. Então, se alguém está com fome, às vezes não viu Deus, mas você não vê Deus, né, na solução, mas você vê que ele está com fome. Qual que vai ser a ajuda para essa pessoa? Nós vamos ajudá-los, ajudar essas pessoas de alguma forma, né, numa fome real. Mas é isso. Então, diante de Deus, a gente não tem muito, né, que sair. A gente vai ter que aprender a buscar nele uma resposta. Talvez se a mulher chegasse, se fosse eu, mesmo que a lei me favoreça, se fosse eu, chegaria e falaria, olha, a lei diz que a gente pode ser favorecido, porque falar se furtar não tem nem jeito, né? Favorecido com comida porque eu estou com fome. Então, aí o dono do mercado pode pegar e dar uma coisa para a pessoa, né? E ela vai e come. Eu sei que é difícil isso acontecer, é difícil você ver verdade nessas pessoas, né? Porque se dá uma coisa para elas, elas vendem esse negócio. É terrível, meus irmãos, o negócio é terrível. Mas eu estou falando de coisas verdadeiras, eu estou falando de coisas reais, eu estou falando de fome real, necessidade real, que envolva furto. Eu estou falando de cristãos, e aí é o nosso caso, como nós olhamos para isso. Nós vamos sempre olhar à luz das Escrituras. O que a Escritura fala? Não pode, né? Então a gente vai ter que aprender a esperar no Senhor. O homem vai sempre almejar mais do que suas posses lhe permitem, sempre estou falando por causa do pecado. E nesse caminho, ou nessa caminhada, ele busca aquilo que pertence ao outro, muitas vezes para suprir o que ele quer. Nem sempre é o que ele necessita. Muitas vezes o que ele apenas quer. A gente vai ver que pessoas roubam um banco, elas pegam milhões, estou falando de roubos astronômicos, né? Coisas caras. Então não é só o roubinho, né? E diante de Deus também, mesmo tamanho, né? Furtar, então, infringe ou viola todas as regras que Deus criou para o bem-estar do homem. Porque o furto, ele vai ofender o Criador, demonstra que não crê na sua provisão, é uma forma de ilicitude, porque aqui no sentido de quebra da lei de Deus. Quando furta, quebra a lei de Deus, se torna ilícito diante do Senhor. A pessoa está dizendo com isso que ela não se satisfaz plenamente com o soldo do seu trabalho, aquilo que ela ganha como salário. Eu não me esqueço, meus irmãos, de um senhor lá em Juiz de Fora, que éramos a mesma igreja. Ele tinha uma porção de filho. Ele trabalhava na portaria de um edifício, no centro da cidade lá. Eu só via aquele homem rindo. Ele ia de bicicleta, levava o que ele podia de bicicleta para a igreja, dos filhos, né? Então, às vezes ele chegava lá com uma penca de criança. Alguns iam de ônibus, mas pegavam 2 ônibus. E eu sempre via ele rindo, eu sempre via ele ofertando na igreja, ofertando mesmo, dando oferta na igreja. Isso me inspirava muito, porque eu sei o quanto ele, imaginava o quanto ele ganhava e o que ele tinha de compromisso. Tinha a casinha dele bem longe, mas tinha uma casinha. Parece que tratava bem a família. Né? Eu nunca vi nenhum problema com aquele homem que ganhava tão pouco. E possivelmente tinha muitas necessidades que ele só imaginava um dia, quem sabe ter, né? Satisfazer. Então, o que ele ganhava, por certo, era para comer. E vestir mais ou menos e calçar. Né? Porque os filhos eram pequenos. Eu quero dizer assim que, o que justifica? Então, acho que a confiança em Deus, de fato, ela vai ser a resposta. Ele sempre estava alegre. E eu queria dizer o seguinte, não só as contribuições
regulares da igreja, a gente via fidelidade em ofertas para missões. Eu sabia, meus irmãos, eu ajudava na igreja, nos movimentos, tudo. Oferta missionária. O homem separava, dava a ofertinha dele. Os filhos com certeza, foram aprendendo isso dele também. Furtar implica em extrair aquilo que pertence a outro e que lhe possa ser extremamente necessário. Né? Necessário ao outro, que é o dono. Então, ele perde essa coisa. O povo judeu ele foi chamado e ele foi formado por Deus para que glorificasse o nome de Deus. Deus chama um povo para ele sair da idolatria, do formato de vida que é errado. Então, agora Deus está ensinando um povo a viver como um povo correto, justo, por quê? Imagem e semelhança do Criador. Deus não é assim. Então, ele está formando esse povo para isso, glorificar o nome dele. Esse povo escolhido por Deus, ele seria também, por Deus, plenamente cuidado nas suas necessidades. Eu já até disse isso. Nesse suprimento, Deus ordenou que seus filhos compartilhassem também daquilo que ele lhes deu, fazendo isso com seus próximos nas suas necessidades. Isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui de não furtar e eu estou falando aqui de compartilhar. Porque esse é o ponto que Deus deseja que nós cheguemos. Não furtar é óbvio, é um pecado. Mas muito mais do que isso, compartilhar. E aí eu fico pensando, não compartilhar não é furtar. Mas eu fico pensando quando Deus nos diz que quando nós deixamos de compartilhar o que nós podemos fazer, mas nós não fazemos. Isso me intriga bastante. Né? Porque a Bíblia é muito recheada de informações nesse sentido, de que nós devemos partilhar do que nós temos com quem precisa. O judeu foi ensinado a cuidar dos outros que eram mais pobres. Aí, Gálatas vai dizer assim, Paulo vai falar em Gálatas 6,10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É interessante que faça bem a todos, com um olhar bem forte, né? Atencioso para os irmãos em Cristo. Isso é totalmente o contrário de extrair, de tirar algo de alguém. Aí você já está indo além, né? Não furtando, mas também dando do que você tem para outro. Aquela palavra de Jesus sobre se alguém te pegar dinheiro emprestado, né, com você e ele não puder pagar, e você vai tirar a capa dele, porque a capa dele serviria como pagamento ou parte do pagamento. O que Jesus fala no final daquilo lá? O que teria que fazer aquele homem para que ele não sentisse frio? Devolver essa capa à noite. Vocês percebem o olhar de Deus? Não é somente não furtarás. Não furtarás, ok. A gente tem que entender isso aí. Mas Deus espera que nós possamos ir além, como cristãos. Se nós, de fato, a ideia da Bíblia é o compartilhar, meus irmãos. O não furtar é pecado. O furtar é pecado, né? O compartilhar é o que é esperado. Por isso, não furtarás exige que nós trabalhemos duro e honestamente para que nós tenhamos o que nós precisamos e possamos compartilhar com os outros também, porque isso glorifica a Deus. Aí nós estamos sendo, de fato, filhos de Deus e mais semelhança do Criador. Deus é assim. Eu estou falando certo ou não? Deus é assim. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é assim. Cristo foi assim. Agora podemos pensar no Cristo homem, que se faz homem, o Deus que se faz homem. Ele foi assim. Ele abençoou, ele cuidou, ele entrou na casa, ele supriu. Deus supre. Ele vai muito além do que nós podemos imaginar.
Paulo vai advertir aos Efésios sobre essa ideia de trabalhar. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha, o Antigo Testamento vivo aqui no Novo. Né? O cuidado que é feito lá, Deus não aboliu isso aqui. Ele permanece. O olhar para o necessitado. Agora você vai partilhar do seu trabalho. Efésios 4, 28. Furto, por ser um ato de desobediência a Deus e também prejudica o próximo, Deus então deu regras para o procedimento nesses casos. Aí eu vou terminar praticamente lendo esse texto de Êxodo 22, 1 a 6. Eu achei muito interessante, porque lá no capítulo 20 fala então sobre não furtarás. Em Êxodo 22 ele vai trazer uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre se isso acontecer. Êxodo 22, 1 a 6. Eu não sei como é que está a sua tradução, porque pode ser que esteja roubar aí, tá? Mas a minha está furtar. A NAA está furtar. Diz assim, ó, se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então Deus está fazendo o que aqui? Ele está mostrando como resolver judicialmente esse problema. Tá? Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Vou parar aqui um pouquinho. Só para lembrar que quando fala-se questão do sol ou da noite, os irmãos acho que entendem isso, né? Porque a ideia é assim, sempre que, quando é de dia, o judeu ele tinha como dar alerta, ele tinha como pedir socorro, ele tinha como espantar o bandido, ele tinha como, principalmente aqui em caso de morte, né? De dia a luz é clara, a ideia é essa. De noite não. Então o peso do juízo, se alguém entra na minha casa e eu matei a pessoa, o peso do julgamento, à luz da Bíblia aqui, se aconteceu de dia ou de noite, são diferentes. Né? Dentro da justiça de Deus, que ela é perfeita. Aí o 4, se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Percebem como que Deus não deixa a ponta solta? Aqui eu não vou pregar sobre isso, mas a ideia de que Deus organiza para que as coisas funcionem. Se havia um mundo em que havia idolatria e que as pessoas faziam o que mais bem queriam com a vida dos outros, não havia uma lei, Deus vai trazer regras para o seu povo. Regras justas, regras muitas vezes pesadas aos olhos dos homens. Lembra da regra, por exemplo, quando um filho é desobediente, filho jovem é desobediente ao pai, aqui no Antigo Testamento, como que ele é tratado? Ele é levado a juízo. Os pais levam. Esse meu filho, né, ele é desobediente extremamente. Então, julgado e condenado, ele era apedrejado. Né? É muito fácil a gente falar, ou alguém de fora falar, né? Que Deus injusto. Não. Né? Claro, meus irmãos, Deus vai nos dar hoje muitas formas, né, de nós podermos trabalhar, mas Deus estava formando um povo
cuja moralidade precisava ser maior do que aquilo que estava ao redor deles. Então havia um peso mesmo da mão de Deus nisso aí, para que a justiça ela fizesse parte do povo judeu. E de fato eles aprenderam muito isso. Foram desobedientes a Deus em tantas coisas, né? Eles aprenderam. Então, meus irmãos, furto é pecado. E o Novo Testamento, então, trata como quebra de amor ao próximo. Romanos fala sobre isso, porque a ideia do amor, quebrar o amor ao próximo, porque o amor não traz dano. Romanos fala isso. Não traz ou não produz dano ao seu próximo. Então, você está quebrando o amor ao próximo. A ideia do Novo Testamento é que haja arrependimento e restituição. É isso que o Novo Testamento vai tratar. Como Deus está falando aqui no passado. Sempre restituir, está vendo? Sempre restituir. E o Novo Testamento ele vai dizer que não deve furtar. Se furtar, deve restituir, se arrepender diante de Deus e restituir o que foi furtado. Um exemplo bem claro é Zaqueu. Né? Mas eu queria que chamar a atenção, eu vou terminar com isso, que Zaqueu, lá em Lucas 19, ele era um cobrador de imposto. E ele lesava as pessoas, por quê? Porque ele cobrava mais, ele enriqueceu. Né? Ele possivelmente, talvez, roubasse até o próprio governo, sabemos. Mas aqui é pessoas, lá trata como se ele lesou pessoas. Né? O que acontece com Zaqueu? Ele encontra com Jesus. Né? E ele, então, se arrepende. E ele faz o quê? Restitui. O que pode, de fato, nos ajudar a não achar nunca justificativa para esse tipo de... não cometê-lo e nem justificá-lo, é de fato o Evangelho, é Cristo em nós. É Cristo que muda a nossa vida. É Cristo que nos transforma. Então, quando nós somos transformados por Cristo, essas coisas já não fazem parte mais, nós nem questionamos mais elas, né? Mas o Cristo que nos transforma, ele nos leva a trabalhar. E ele nos leva também a pegar do nosso e ajudar. Vocês lembram que Jesus tinha uma tesouraria? Não tinha? Jesus tinha um tesoureiro. Aquele dinheiro sustentava ele. Então, era necessário que houvesse contribuições, e muita gente contribuiu com o ministério de Jesus, mas aquilo ali ajudava uma porção de gente. Eles e uma porção de gente. Ainda que houvesse no meio deles alguém que desejasse aquele dinheiro ali para si, né, como Judas, o propósito era que abençoasse. Então, quando nós falamos de que nós não devemos furtar, nós devemos trabalhar, usar a expressão de Paulo, com as nossas próprias mãos, ganhar o nosso salário e ajudar, compartilhar com as necessidades dos outros. Essas questões mexem muito comigo, sério mesmo. Eu sei que eu posso fazer muito mais, mas mexe muito comigo, porque quando a Bíblia fala muito sobre boas obras, meus irmãos, não para salvação, tá? Não para salvação. Você não vai para o inferno se você deixou de fazer o que você deveria fazer em termos de boa obra. Mas eu creio que Deus tem um olhar e um encontro, né, conosco nesse aspecto para tratar dessas coisas. Porque ele fala muito, a Bíblia fala muito das boas obras. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude, meus irmãos. Essas coisas nós sejamos muito cuidadosos diante de Deus.